Acho que tudo tem um histórico, né? Então a gente vem percebendo desde algum tempo que a escola, algumas funções da escola precisam ser revistas, né? Isso é muito notório dentro do campo científico, dentro das pesquisas que tem, algumas coisas precisam ser revistas. E aqui dentro do Instituto a gente imaginou começar essa revisão. Existiam problemas de necessidade de adequação de cargas horárias dentro de unidades técnicas e dentro do núcleo comum. E a gente começou a pensar alternativas. Tudo isso começou no começo de 2014. Foram criadas comissões aqui dentro do campus para estudar isso. E uma das comissões estudou o currículo. Depois dessa comissão trabalhar e fez uma proposta, que é uma proposta baseada daí no princípio das unidades curriculares. Eu venho de uma escola que, a grade de horários não era feita pelos alunos, era feita pelos próprios professores. E, por exemplo, eu vou dar um exemplo sobre a matéria de inglês. Aqui eles dão, duas matérias. O inglês básico, que é para quem não sabe nada, e o inglês pré-avançado 5, que é o que eu faço. Por exemplo, na minha outra escola, eu não ia ter essa oportunidade de fazer que nem eu tô tendo aqui. E, eu posso escolher. Se eu gosto do inglês, eu gosto da língua e eu já sei, eu pego uma unidade que me convém pegar, que eu vou saber tirar conceito e não reprovar e não ficar devendo. Pode-se embaralhar esses conteúdos e ao embaralhar esses conteúdos, eles não se perdem. Algumas vezes até muito pelo contrário. Ao embaralhar os conteúdos, ao pegar um conteúdo de física com um de química e com um de história, a soma deles é maior do que as peças em separado. Então a unidade curricular tende a ser com esse olhar. É pegar os conteúdos, não perdê-los, mas embaralhá-los e dar uma nova cara para eles. E isso a gente ganha. É meio confuso, porque eu achei a ideia de, ter uma unidade curricular com vários professores é uma ideia boa. Por exemplo, tem um tema, aí nesse tema quer falar sobre a história, aí chama o professor de história. Ou, sei lá, convém falar sobre a geografia, chama um professor de geografia, convém falar de alguma coisa e vai chamando. E, eu achei isso uma boa ideia. Além do formato das unidades curriculares, que a gente tenta fazer com que sejam transdisciplinares, interdisciplinares, temáticas, com temas que sejam atrativos aos estudantes, a gente desloca o protagonismo do aprendizado para o estudante. Ou seja, quem escolhe o que estudar é o estudante. Então o estudante, ele monta a sua grade horária, ele monta as disciplinas que ele estuda. Parece um pouco estranho isso, mas na prática os professores criam unidades curriculares e ofertam para os estudantes tudo aquilo que é extremamente necessário, tudo que os professores acreditam ser importantes. E o estudante daí, ele faz o recorte do que ele quer estudar. Por exemplo, o estudante ele pode dar um ênfase muito maior em uma matéria, mas não pode deixar de fazer as outras. Então ele é concentrado nas áreas, área de ciências humanas, linguagens e códigos e ciências da natureza. O que ele faz? Ele tem uma carga horária a cumprir dentro das áreas. Ou seja, dentro daquela área, ele manobra a carga horária dele. Imaginando um estudante que queira fazer uma engenharia. Ele vai ter que fazer todas as matérias que existem na grade. No entanto, ele pode pesar mais nas matemáticas. Ele pode pesar mais nas físicas. Um estudante que queira fazer um vestibular de medicina, ele pode pesar um pouco mais nas biológicas, mas ele vai fazer as outras. Eu gosto muito do método tradicional de ensino porque ele delimita aquilo que a gente é obrigado a aprender para fazer vestibular. Porém, eu sou a favor também das unidades curriculares no quesito de dar liberdade ao aluno dele escolher ou não o que ele quer fazer. Dele escolher seguir aquilo que ele realmente acha que é importante para ele, que ele realmente acha que vai contar na vida dele. E olha só que legal também, a gente nunca questionava se isso era importante. Falavam pra gente, pronto, a gente conduzia. Agora a unidade curricular questiona isso. O estudante se pergunta, cara, eu vou escolher, mas o que vai ser importante para mim? E isso dá um certo medo, porque é eu que estou escolhendo. E se eu escolher o que não é importante para mim? E o que é importante para mim? Então fomenta uma discussão também muito importante do motivo para que serve o ensino médio. O ponto negativo do método tradicional é a gente não ter... é maçante. A gente não tem liberdade de escolher. Por exemplo, tem dia que a gente tem 3 matérias chatas num dia só, digamos assim, do meu ponto de vista.
a gente poderia pelo menos participar um pouco mais do nosso processo de montar o nosso horário, porque tem um dia que é muito chato. Um dos motivos pelo qual eu repeti foi principalmente não por causa das matérias principais de manhã, mas porque muitas vezes eu tinha mais matérias do que as outras pessoas, porque eu tinha 3 dependências. Então eu tinha que estudar, além das matérias normais de manhã, que já são bastantes, as matérias à tarde, que era das matérias que eu tinha reprovado. Daí muitas vezes eu não conseguia dar conta e deixava de muitas vezes estudar de uma matéria para estudar outra e acabava não indo bem em uma das matérias, indo mal na prova ou algo assim. Nesse novo método, creio eu que eu não iria ter reprovado, porque eu acho que eu teria feito todas as disciplinas na minha carga horária, que seria melhor para que eu conseguiria atender melhor o horário, de uma maneira que não me sobrecarregasse tanto e de uma maneira que eu conseguisse montar um horário mais favorável para que eu pudesse estudar todas as matérias. Uma idade tão rica, tão importante, em que a gente está construindo mesmo uma cidadania, está construindo uma maturidade, a gente está virando adulto, né? Entra aqui com 14 anos, está saindo com 18, nós estamos virando adulto. Então, e o virar adulto é responsabilidade. Bom, eu acho que esse novo método de ensino foi muito bom para a gente criar responsabilidades, para a gente saber o que é certo e o que é errado, para no futuro a gente chegar a uma faculdade, a gente não tá lá e fazer o que é errado, sabe? Para mim apesar de tudo, foi um susto, né? Porque eu acabei de sair de uma escola com o 9º ano, que era totalmente... programada, formavam os alunos iguais um ao outro. E a gente chegou agora e foi um susto, então eu acho que deveria ter tido um pouco mais de preparação para os alunos, só que eu gostei muito porque eles realmente querem que a gente assuma essa responsabilidade, que a gente saiba o que a gente está fazendo. A própria construção e no pensar uma unidade curricular já começa até, por exemplo, essa semana. Essa semana nós começamos a pensar na unidade, começamos não, né? Mas enfim, nos reunimos para pensar unidades curriculares no ano que vem. O que foi feito? No mínimo a união entre as áreas. Então juntou lá todos os professores da área de ciências da natureza, da área de ciências de códigos e linguagem e de ciências humanas. Né? Isso por quê? Porque a unidade curricular ela fomenta essa interação entre os professores. A gente foi distribuído que cada eixo vai ofertar cerca de 35 unidades curriculares. Né? E daí você tem que sentar para ver o que o outro tá fazendo e tentar fazer algo junto. Então, a própria construção de unidade curricular, ela é cooperativa. Ela precisa de ser dialogada com os demais professores. Não é só que nem antes, a disciplina era o quê? Eu assumi o 1º ano, o outro professor assumiu o 2º ano e o 3º ano.